Burkina Faso, um país sem litoral na África Ocidental, enfrenta uma complexa rede de desafios políticos e de segurança. Nos últimos anos, o país tem experimentado um aumento da violência perpetrada por grupos militantes islâmicos, o que tem provocado instabilidade e deslocamentos generalizados, tipo uma situação de "salve-se quem puder". Nesse contexto tumultuoso, o capitão Ibrahim Traoré tornou-se uma figura central na história recente de Burkina Faso. Em setembro de 2022, Traoré, um jovem oficial militar, liderou um golpe de Estado contra o tenente-coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba, que havia tomado o poder no início daquele mesmo ano. A chegada de Traoré ao poder marcou um ponto de inflexão no panorama político de Burkina Faso, tipo um divisor de águas. Ele rapidamente consolidou sua autoridade e começou a implementar uma série de reformas radicais para abordar as preocupações urgentes de segurança do país. O estilo de liderança de Traoré é caracterizado por uma combinação de pragmatismo e firmeza, sabe? Mão na massa e confiança. Sua abordagem tem conectado com muitos burkinenses, que estão ansiosos por um líder que defenda a soberania e a segurança do país, que bote a casa em ordem. Desde que assumiu o poder, o capitão Traoré não perdeu tempo em implementar uma série de reformas militares ambiciosas. Seu objetivo era fortalecer as defesas de Burkina Faso contra a crescente insurgência islâmica. Reconhecendo a necessidade de uma força de segurança mais ágil e responsiva, Traoré priorizou a reestruturação das Forças Armadas. Ele se concentrou em aprimorar suas capacidades operacionais e a coordenação entre as diferentes unidades. Uma das iniciativas-chave de Traoré foi a criação de novas unidades militares especificamente encarregadas de combater o terrorismo. Essas unidades receberam treinamento e armamento especializado para enfrentar e neutralizar efetivamente os grupos militantes que operam dentro das fronteiras de Burkina Faso. A criação dessas unidades especializadas demonstra o compromisso de Traoré em adotar uma abordagem mais proativa e ofensiva na luta contra o terrorismo. Além de reestruturar o exército, Traoré também reconheceu a importância dos serviços de inteligência e análise no combate ao terrorismo. Ele supervisionou o fortalecimento dos serviços de inteligência de Burkina Faso, fornecendo-lhes mais recursos e treinamento para aprimorar sua capacidade de detectar e frustrar planos terroristas. Essa ênfase nos serviços de inteligência reflete a compreensão de Traoré de que uma luta antiterrorista eficaz requer não apenas poderio militar, mas também a capacidade de antecipar e prevenir ataques antes que aconteçam. Traoré também se concentrou em aprimorar o treinamento e o equipamento das Forças Armadas de Burkina Faso. No coração da visão do capitão Traoré para um Burkina Faso mais seguro, estava a mobilização e o empoderamento dos voluntários para a defesa da pátria, os VDP, uma força de milícia civil. Reconhecendo as limitações de um exército regular sozinho, Traoré buscou aproveitar o conhecimento local e o compromisso dos cidadãos comuns na luta contra o terrorismo. Bem como diria o ditado, uma andorinha só não faz verão. Os VDP, compostos por voluntários de todas as esferas da vida, receberam treinamento militar básico e foram destacados junto aos soldados regulares para reforçar as operações de segurança. Esses voluntários desempenharam um papel crucial, fornecendo informações, realizando patrulhas e defendendo suas comunidades dos ataques, mostrando que quem tem boca vai a Roma. A decisão de Traoré de empoderar os VDP reflete sua convicção sobre a importância de uma abordagem de todo o governo para combater o terrorismo, unindo forças como num verdadeiro mutirão. Sob a liderança de Traoré, os VDP passaram por uma expansão e reorganização significativas. O governo forneceu mais fundos e treinamento à milícia, buscando aprimorar suas capacidades e eficácia, porque, de grão em grão, a galinha enche o papo. As fileiras dos VDP cresceram à medida que milhares de jovens burkinenses, motivados pelo patriotismo e pelo desejo de proteger suas comunidades, se voluntariaram para se juntar à luta contra o terrorismo, mostrando que a união faz a força, como um verdadeiro exército de formigas. O capitão Traoré reconheceu que fortalecer as capacidades militares de Burkina Faso exigia mais do que apenas reestruturações e treinamentos. Para combater eficazmente a crescente ameaça de grupos militantes bem equipados,
Traoré priorizou a aquisição de novos equipamentos militares, visando modernizar e reforçar o arsenal do exército. Sob a liderança de Traoré, Burkina Faso embarcou em uma importante campanha de gastos militares, alocando uma parte maior do orçamento nacional para a defesa, tipo um Bolsa Defesa turbinado. Entre as aquisições-chave estavam os veículos blindados, essenciais para proteger as tropas de dispositivos explosivos improvisados e emboscadas, e helicópteros, que forneciam capacidades indispensáveis de apoio aéreo e transporte de tropas, igualzinho nos filmes de ação. Essas aquisições melhoraram significativamente a mobilidade e o poder de fogo das Forças Armadas de Burkina Faso, permitindo que respondessem de forma mais eficaz às ameaças e realizassem operações ofensivas contra os grupos militantes, mostrando que não estavam para brincadeira. Seção 5. Financiando a luta. Políticas econômicas a serviço da defesa. O capitão Traoré entendeu que, para alcançar seus ambiciosos objetivos para o exército de Burkina Faso, precisava de uma base econômica sólida, tipo um pé de meia reforçado. Para financiar o aumento dos gastos militares e apoiar o esforço geral no combate ao terrorismo, Traoré implementou uma série de políticas econômicas com o objetivo de mobilizar os recursos nacionais e fomentar a autossuficiência, buscando soluções caseiras para fortalecer o país. Uma das principais iniciativas econômicas de Traoré foi redirecionar a receita pública para a defesa, uma espécie de grito de independência financeira. Isso implicou reorganizar os gastos públicos, cortar gastos não essenciais, tipo apertar o cinto, e priorizar as verbas destinadas ao Ministério da Defesa. Ao destinar mais recursos ao exército, Traoré buscava equipar e treinar as Forças Armadas para combater a insurgência de forma eficaz, mostrando que brasileiro não desiste nunca. No entanto, a ênfase de Traoré nos gastos militares e sua decisão de rejeitar a ajuda externa de organizações como o FMI geraram críticas em alguns setores, que viram a medida como um tiro no pé. Seção 6. Alianças em transformação. A política externa e as relações internacionais de Traoré. A chegada do capitão Traoré ao poder marcou o início de um período de mudanças significativas na política externa e nas relações internacionais de Burkina Faso. Rompendo com as políticas das administrações anteriores, Traoré adotou uma postura mais firme e independente no cenário mundial, priorizando o que ele considerava os interesses nacionais de Burkina Faso acima de tudo. Um dos aspectos mais notáveis da política externa de Traoré foi a sua decisão de distanciar Burkina Faso da França, sua antiga potência colonial, alegando o suposto fracasso da França em apoiar efetivamente Burkina Faso em sua luta contra o terrorismo e o desejo de traçar um caminho mais independente. Traoré exigiu a retirada das tropas francesas do país. Em um gesto que repercutiu na comunidade internacional, Traoré também cultivou laços mais estreitos com a Rússia. Sétima seção. Uma nação sitiada. A luta contínua contra o terrorismo. Apesar das ambiciosas reformas militares do capitão Traoré e dos consideráveis recursos destinados ao combate ao terrorismo, Burkina Faso continua enfrentando uma insurgência persistente e em constante evolução. Dá para dizer que a situação é um verdadeiro pepino. Embora os esforços de Traoré tenham colhido alguns sucessos, a situação de segurança no país continua precária. Os grupos militantes representam uma ameaça significativa à estabilidade. É como tentar enxugar gelo. Um dos maiores desafios que as forças de segurança de Burkina Faso enfrentam são as fronteiras do país, que parecem uma peneira. Grupos militantes do Mali e do Níger entram em Burkina Faso como se não houvesse fronteira, usando esses espaços sem governo como esconderijo e base para ataques. É como se fosse a casa da mãe Joana. Esse vai e vem de militantes mostra que a insurgência é um problema regional e que os países afetados precisam trabalhar juntos. A união faz a força, né? A ameaça muda toda hora, o que complica ainda mais a segurança. É como jogar xadrez com pombos. E tem mais. Os grupos militantes em Burkina Faso não são um bloco único. São várias facções, cada uma com seus próprios interesses e jeitos de agir. É uma salada mista de problemas. Seção 9. Uma encruzilhada para Burkina Faso. Desafios e oportunidades.
Burkina Faso se encontra em um momento crucial de sua história. A liderança do capitão Traoré trouxe mudanças significativas, tanto no aparato de segurança do país, quanto em sua posição no cenário internacional. No entanto, o caminho a seguir está cheio de desafios, e as consequências a longo prazo de suas políticas ainda não são totalmente compreendidas. O conflito atual com os grupos militantes continua sendo uma ameaça considerável para a estabilidade, e teve um impacto devastador na vida de milhões de burkinenses. Embora as reformas militares e os esforços antiterroristas de Traoré tenham colhido alguns sucessos, o trabalho não está terminado e seu governo se esforça para assegurar e controlar a totalidade do território nacional. Apesar desses desafios, ainda existem oportunidades para o progresso.